Satsang 1. Parte 1. 12 de julho de 2021. Jean-Luc. Olá a todos. Elisa. Bom dia a todos. E tradução. Jean-Luc. Então, vamos começar esta manhã com um satsang ao vivo que está sendo transmitido no Facebook. Estou apenas verificando se a transmissão está boa. Estamos ao vivo, é boa, está tudo bem. Portanto, como eu estava dizendo, o propósito de um satsang, a tradução, nós poderíamos dizer que é entrevista com o real de alguma maneira. Portanto, vamos falar sobre todos os assuntos sobre os quais você quer falar, exceto aqueles que são irritantes. Então, quem vai começar? Você tem alguma pergunta? Jean-Luc diz, sorrindo para Elisa. Elisa. Bem, talvez. Portanto, vá em frente. Elisa. Espere, é um pouco cedo pela manhã. Risos. Irmã. Como fazer a luz descer mais sobre si mesma? Isto faz parte dos passos que foram vívidos desde a primeira descida do Espírito Santo, que consistiu em chamar a luz, se assim podemos dizer. Houve de fato um ensinamento que foi dado por mais de 10 anos, muitas yogas, muitos protocolos, de diferentes maneiras, para trazer a luz, que fosse através do que foi chamado de Yoga da Unidade, a Yoga da Verdade. Mas, por muitos anos, tem havido uma forma de progressão, quando esta luz que pensávamos que deveríamos chamar ou trazer, através da vivência de todos, foi substituída pelo fato de sermos a luz nós mesmos. Assim, partimos de uma abordagem de quando tínhamos que chamar algo de fora e percebemos que através das vivências uns dos outros, que de alguma maneira, nós mesmos somos a luz, e que eram os véus da personalidade, os véus da história, através de nossas crenças, que nos impediam de nos identificarmos com o que realmente somos. Ou seja, havia de alguma maneira uma distância entre o que estávamos procurando e o que somos. Portanto, houve esta progressão ao longo de muitos anos, o que nos permitiu compreender através da experiência direta que somos pura luz. Claro que, nesta progressão, houve o que poderíamos chamar de percepção de energia, a abertura dos chakras, a abertura do que chamávamos na época as portas e as estrelas. Tão eficazmente, uma espécie de progressão, de redescobrimento, até o momento em que certas funções da consciência se abriram em inúmeros irmãos e irmãs na Terra, e nos mostraram através da experiência, de forma muito direta, que nós somos o que procurávamos. E isso começou em 2012 com a intervenção de um místico hindu, Nisargadatta Maharaj, que aos poucos foi quebrando todos os ensinamentos por um princípio muito simples, que foi chamado de refutação. Em última análise, nós não somos nada do que estávamos vivendo. Estou fazendo um resumo, nós somos, portanto o que procurávamos, que é simplesmente nós mesmos, e que o que procurávamos só podia ser encontrado no aqui e agora, e Ket Nunc em latim de Anael, o famoso momento presente. E que foi aceitando este momento presente, pelo princípio da aceitação do que é, que deixamos os condicionamentos, e todas as crenças, e todas as experiências. Seguimos uma história, que foi contada de diferentes maneiras em todas as religiões, para finalmente descobrir que nós não tínhamos conhecimento nem experiência, e que estávamos de alguma maneira no puro vazio do tempo zero, e que nós não tínhamos nenhuma teoria, nenhuma história que poderia confrontar isso, e que nós somos neste momento a pura verdade, que nós nunca nascemos e nunca morremos, e que a espiritualidade, a energia, as religiões, as aderências de qualquer crença ou qualquer Deus, são o maior obstáculo à verdade. O que eu chamo de estado natural, ou o que Bernard de Montreal chamou de real, que nós não somos uma forma,
que o karma só diz respeito à pessoa, de que estávamos em um estágio perfeitamente organizado, e que nós nos encontrávamos a nós mesmos, no abandono de todas as crenças, sejam elas quais forem, no abandono de todas as experiências passadas, mesmo kármicas, que nos colocam em um estado de aceitação do que é, em um estado de amor indescritível, que não depende nem dos chakras, nem de quaisquer visões. Foi o fim do buscador, o fim de qualquer abordagem espiritual, uma vez que, em última análise, a verdade está apenas no momento presente, como muitos buscadores a experimentaram, se me permitem dizer. Portanto, eu não posso citar todos, mas todos vocês conhecem pelo menos um, talvez dois, que se chamam Eckhart Tolle e Bernard de Montreal. Na verdade, todos nós estávamos em uma espécie de involução, quando estávamos na crença de que somos imperfeitos, e que tínhamos que conquistar, pela vibração, pela energia, pela consciência, algo que estava fora de nós e que estava faltando. E nós temos experimentado gradualmente este famoso estado natural, este famoso real, através da mediação do estado de ágape, sendo ágape o amor sublimado que não depende de nenhuma causa, nem de nenhuma circunstância. Enquanto houver a menor busca por algo, você não pode estar no momento presente e não pode estar no real. Então é claro que você pode perguntar, mas como você sabe que acabou? Simplesmente porque, neste estado natural, há uma espécie de fim de todo questionamento sobre o que se é, sem qualquer possibilidade de ser enganado por nada. No estado natural, não há energia, não há vibração, não há mais visão, há apenas o que é e o que é sentido. É um estado de quando não pode haver busca de nada, quando todo o conhecimento é inútil. E o grande passo, se me permitem dizer, há alguns anos, o abandono de todas as crenças, de todas as aderências, nos permitiu ver que somos de fato perfeitos desde de todas as origens, que não apenas nós somos todas as formas possíveis e não apenas este corpo. Assim foi o fim do mito da criação ou do mito da evolução ou da involução. A aceitação do que pode parecer improvável para a pessoa, para a alma, mas o aproxima do momento presente e da verdade. Quando eu digo que não há ninguém, quando eu digo que nunca nascemos e nunca morremos, obviamente não se trata da pessoa que é mortal, se trata do que realmente somos. Não é um processo mental, é o momento em que você experimenta dentro de si uma liberdade que nenhum mundo, nenhuma forma, nenhuma dimensão pode lhe dar ou conferir. É o momento em que você percebe que nenhuma forma, nenhum mundo, nenhuma dimensão pode lhe dar isso. Este é o fim do mito da imortalidade, isto é o que Nisargadatta disse quando estava vivo. O universo vai passar, a criação vai passar e você estará sempre lá. Isto é o que Nisargadatta chamou de Parabrahma ou Absoluto. Muitos poucos seres humanos no planeta experimentaram este estado até agora. Mas quando você descobre e vive o real, não há salvador ou diabo, não há Deus, você é Deus, nós somos anteriores à criação, anteriores aos universos e ao multiverso. Em resumo, estamos em um sonho. Eu diria que hoje, em um pesadelo, quando nós vemos as condições da Terra neste momento, mas este pesadelo não tem realidade. E é precisamente vivendo este pesadelo até o ponto de repugnância que viveremos o real. O que chamamos de evento coletivo é tanto o aparecimento de Nibiru quanto o que chamamos de chamado de Maria. É a descoberta da verdade. Nisargadatta disse que a busca da verdade colocará um fim ao mundo, porque o mundo, como ele disse, é apenas um palco, é apenas um sonho, e nunca houve um sonho no final. O que eu estou dizendo aqui já foi experimentado por inúmeras pessoas. Muitas vezes uso o exemplo do Dr. Eben Alexander, que é este neurocirurgião americano, que entrou em coma, que teve todo o seu neocórtex comido por bactérias. Então ele não tinha consciência, e descreveu toda a sua jornada. Porque ele voltou, seu cérebro foi reconstituído em uma semana com evidências radiológicas.
Começou como uma experiência quase mortal, uma EQM, quando ele conheceu seus pais, os quais ele nunca havia conhecido por ter sido adotado. Ele conheceu sua própria história, e uma vez que passou por todos esses estágios chamados astrais, ele se viu diante de um medo imensurável, que é um medo do nada, o medo do vazio. E quando ele aceitou que não havia nada que pudesse fazer a respeito, ele se viu no estado que Ananda Moyi descreveu perfeitamente, que é um estado sem forma, sem mundo, sem possível identificação, no estado de vazio, de plenitude e vazio ao mesmo tempo, quando você se reconhece completamente e quando você nunca mais poderá ser enganado por este estado de sonho. Mas de modo algum se pode recusar o sonho ou o pesadelo. Nós estamos passando por isso apenas com o mínimo de resistência possível. Nenhuma experiência, nenhuma visão, nenhuma energia pode restringir o que você está vivenciando. Portanto, obviamente, enquanto não for vivida, não pode ser aceita, nem pela consciência, nem pela sua pessoa, nem pela sua alma. Mas uma vez vivido, é de alguma maneira indelével, nunca pode desaparecer. Isto é liberdade. Isto não impede que você fique doente. Isto não impede que você tenha problemas, é claro. Mas você sabe que tudo isso só passa. Esta é a verdadeira liberdade, a liberdade interior da qual Krishnamurti falou, e você não pode ser enganado. Ela o coloca neste estado natural, neste estado de ágape, quando obviamente as percepções vibratórias, o canto da alma, a coroa do fogo do Sagrado Coração estão presentes, mas não é um objetivo, é um acompanhamento do que é. Sua pessoa estará aí até o final do sonho, e obviamente isto o coloca espontaneamente, sem nenhum esforço, em humildade e simplicidade. Isto não impede que você tenha um cérebro cheio de conhecimento, deste mundo, do que você quer, mas você nunca se deixa enganar por ele. Portanto, quer você a chame de Absoluto ou Parabrahman como Nisargadatta a chamou, quer você a chame de Shantinilaya como Ananda Moyi disse, a morada da paz suprema, quer você a chame como eu a chamo de estado natural ou estado de ágape, entenda que este é um estado que está além de qualquer estado possível. É o momento em que você entendeu e viveu, já que a compreensão é viver, que nunca houve um palco, nunca houve um sonho, nunca houve um pesadelo, mesmo que de fato, no aqui e agora, este pesadelo esteja sendo vivenciado. Se agora eu falo rapidamente de minha experiência pessoal, depois de ter vivido, é claro, a ativação dos chakras, a ascensão da onda da vida, a ativação das 12 estrelas da cabeça, a ativação das 12 portas do corpo, depois de ter explorado todas as dimensões, sejam elas as dimensões arcangélicas, as dimensões que eu chamo arquetípicas, ou seja, além da forma, depois de ter vivido a fusão com a fonte, eu pousei neste estado de vazio quando me reconheci totalmente. Não havia mais forma, não havia mais consciência, eu tinha a possibilidade de me manter no limite, na junção, se eu posso dizer, da extinção e da aparência da consciência. E quando se vive isto, obviamente, não há mais consciência do que a supraconsciência, do que a inconsciência. A consciência é uma fraude total, e acima de tudo, não há tempo e nem espaço. Você vê todas estas dimensões, todos esses mundos aninhados uns dentro dos outros. Você percebe neste momento que é um criador do sonho, que você mesmo é o criador de Deus, mas também do diabo, e que tudo isso está dentro de você, no que tem sido chamado de coração do coração. É o lugar onde o absoluto e a ilusão se encontram, e é um êxtase eterno, o que quer que sua forma diga, o que quer que seus pensamentos digam, quaisquer que sejam suas visões, você não dá mais importância a ele. A liberdade está aí, não pode estar em outro lugar. E todos aqueles que a vivem chegam à mesma conclusão.
Não se pode sequer dizer que existe apenas luz, ou que existe apenas amor, o famoso paraíso branco, que é a primeira emanação da consciência, e que esta consciência que louvamos, que buscamos, é uma ilusão total que os levam a criar mundos como as mães geneticistas fizeram, que os levam a acreditar na queda, na evolução, na involução. Em suma, em uma palavra, você se reconhece a si mesmo. Não é simplesmente uma conexão com a luz ou uma reconexão com a luz, é viver o real. Claro que você permanece, como eu disse, na humildade, simplicidade. Você não pode ser de outra maneira, e acima de tudo você aceita o sonho. Isto é o que permite que você a atravesse. Nos últimos anos nós temos falado longamente sobre aceitação, nós temos falado longamente sobre as diferentes dimensões, as diferentes energias, as diferentes vibrações, mas o único objetivo era viver o real e pôr fim ao sofrimento, porque é a busca que cria sofrimento. É a busca espiritual que cria uma distância ilusória. Na verdade, não há tempo ou espaço, é a distância em que acreditamos que fez aparecer as dimensões, que nos fez acreditar na busca da luz, para nos reconectar com a luz. Mas nós somos a luz pura original, somos até mesmo anteriores à luz. Somos este puro êxtase, e hoje todos podem vivê-la, desde que aceitem o momento presente na sua totalidade. Entenda bem o que eu estou dizendo, não significa ser um vegetal e não agir na vida. Você tem o dever de respeitar a vida e de mantê-la, mesmo no sonho, mas não pode mais ser seduzido por qualquer adesão a nada. É este estado de aceitação que cria a beatitude. Não é mais até mesmo ágape, que é uma exteriorização, se me permitem, não é mais um êxtase, mas muito mais um êxtasis, ou seja, algo que se voltou completamente para o interior. Eu não sou o único que já viveu ou disse isto, você tem autores que não gostam nada de espiritualidade. Usei o Dr. Eben Alexander como exemplo porque ele escreveu um livro, Profofeava em Prova do Céu. Você tem uma mulher extraordinária que faleceu, que era uma autora chamada Christiane Singer, que estava em fase terminal do câncer, e ela tinha algumas frases maravilhosas naquela época, porque ela viveu o absoluto, porque ela não conseguia nem se agarrar ao seu corpo, à sua vida, ela estava totalmente esgotada e tinha esta frase maravilhosa. É muito pior ou muito melhor do que acreditamos, estamos realmente um no outro. Sem exceção, não apenas nesta Terra, mas em todos os universos, e a Terra é o lugar de resolução desta ilusão da criação. Nós não estamos na base de nenhuma escada. Se pegarmos a imagem da escada, estaremos no topo da escada. O ser humano é a síntese de toda a criação. É por isso que nós dizemos, como eu já vivi e como estou vivendo, de que toda a criação está em nós. Nós somos a criação. E as religiões, a espiritualidade, só existem para nos permitir não perder o fio condutor, mas, ao mesmo tempo, o que nos afastava muito da verdade. A verdade é sem pessoa e sem mundo. Portanto, obviamente se você não vivê-la, você permanece em uma crença, mas se você adotar esta crença final, então você descobrirá e viverá a verdade sem esforço, sem passar por tudo o que desenvolvemos na época de Outras Dimensões, mas de uma maneira direta e íntima. Tudo é feito neste mundo para acordar você do pesadelo. É muito mais do que genocídio ou extermínio. Apesar das aparências, é um retorno ao real quando não estamos mais sujeitos a uma forma, a uma história, a qualquer energia ou a qualquer crença. Mas para isto devemos estar no momento presente, que é um lugar, se me permitem dizer, no meio do nosso coração, onde o alfa encontra o ômega. Vocês são de fato, nós somos, cada um de nós, já que somos nós mesmos, o caminho, a verdade e a vida. Aceitação, humildade, o caminho da infância de Therese, simplicidade, nos levam diretamente a este real. Mas você não pode vivê-la enquanto acreditar que é imperfeita de alguma maneira.
Aqui eu não estou me dirigindo ao personagem, eu não estou me dirigindo a mim mesmo ou a si mesmo, mas eu estou me dirigindo ao eu eterno, aquele que está ouvindo neste exato momento, que não é seu personagem nem a sua consciência, mas é o que sempre esteve aí. Aqui, eu fiz uma rápida revisão geral, digo uma meia hora sobre esta questão de buscar a luz. Eu não teria dito o mesmo a você há 10 anos, obviamente, mas agora eu não posso trapacear, eu não posso inventar, o que era muito útil para o personagem, mas que hoje é um obstáculo. Isso não o impede de viver sua vida, não se trata de ser um ermitão. Se você é médico, você continua sendo médico. Se você é casado, você permanece casado. Se você é incapacitado, você permanece incapacitado. Entenda que é uma aceitação franca e total, porque na aceitação não pode haver resistência, é a aceitação que lhe permite viver o real. Como já foi dito, e dado no ano passado por Bernard de Montreal ou Onrail, eu me lembro muito bem, foi no ano passado em julho ou agosto, ambos disseram: vocês ainda não viram nada. E eu mesmo digo a vocês hoje, nós ainda não vimos nada. O pesadelo será tal que você não terá outra solução a não ser aceitar. E é através deste pesadelo total que a sociedade viverá, que a Terra viverá, que você viverá o que é um espetáculo, nada mais. É como um pesadelo que vivemos à noite, durante o sono. Pode ser muito real, muito angustiante, muito perturbador, mas quando você realmente acorda de manhã ou durante o pesadelo, mesmo que haja reminiscências, emoções, você sabe que é apenas um pesadelo. É exatamente a mesma coisa que está ocorrendo hoje, entre o pessoal, o ego, o eu e o eu eterno que é você. O que quer que você diga sobre isso hoje, o que quer que viva hoje, todos nós vamos viver, e nunca estivemos tão perto como quando pensávamos estarmos mais distantes, verdade, porque tudo isso é apenas um sonho ruim, um pesadelo ruim. Foi o que Bidi disse: o universo vai passar, a criação vai passar, os mundos vão passar, o que você vai descobrir é que ainda está aqui. Somos apenas a maior beatitude, e hoje ela está disponível para todos. Isto é o que eu tenho tentado desenvolver nos últimos 3 anos pelo princípio de aceitação e acolhimento. Eu até expliquei através da neurociência, que é a minha área, e também foi traduzida em uma lei espiritual. Tudo que você se opõe é reforçado. Tudo que você aceita é transformado. Não me faça dizer o que eu também não disse, ou seja, não se trata de aceitar, por exemplo, o que eles estão propondo a todos no momento, mas não é uma questão de luta, é uma questão de lucidez, porque a aceitação lhe confere lucidez, e essa aceitação lhe permite aceitar, é claro, e a aceitação lhe confere simplicidade e humildade. Este é todo o ensinamento que tínhamos na época de Thérèse de Lisieux sobre o pequeno caminho da infância. A aceitação não é uma renúncia de nada, mas uma passagem por tudo que você vê. É assim que você está livre. Isso é o que eu posso responder em 45 minutos a esta primeira pergunta, e é claro que durante esta semana teremos palestrantes. A propósito, teremos Oma vindo nos visitar esta tarde. Amanhã, vamos para um lugar muito especial, o Estreito de Gibraltar, onde as duas colunas de Hércules, como disse Platão, uma vez se ergueram. Estaremos na união do Mediterrâneo e do Atlântico, o Atlântico os remete de volta à Atlântida e o Mediterrâneo que os envia de volta a outros ciclos, ao verão, aos sumérios na origem deste ciclo, ao final da Atlântida. É também a reunião dos 4 elementos. É um lugar mítico da criação, e foi onde nós encontramos em dezembro de 2018 Paame, que se expressou entregando o código-fonte das mães geneticistas, em fevereiro de 2019, se me lembro bem, e que nos levou à aceitação também. Gibraltar é o lugar onde todos os sonhos da criação se encontraram. A primeira criação aconteceu na Terra, em um lugar que hoje se chama Havaí, e Gibraltar é, portanto, o encontro do primeiro e último sonho.
É o lugar da resolução deste mito, desta ilusão chamada criação e consciência. Então é isto que faremos amanhã. Teremos também uma intervenção, é claro, de Bidi. Também iremos a um lugar alto, não muito longe daqui, lugar de encontros de extraterrestres. Podemos dizer que os alienígenas de todas as dimensões são apenas nós mesmos em outro momento do sonho. Há a descoberta da consciência, da supraconsciência, como perfeitamente descrita por Sri Aurobindo, por exemplo, e até Bernard de Montreal, mas que eles próprios foram atraídos de alguma maneira pelo mito da evolução. Eu repito, quando vivemos o real, não há espaço para evolução ou involução. Tudo isso é um pesadelo. Portanto, a melhor maneira de se encontrar é a aceitação à cena do teatro do sonho. Esta aceitação em uma posição de acolhimento do que é, que inicialmente liberará o que é chamado de circuito de recompensa em seu cérebro, para que você não esteja mais sujeito ao que é chamado de circuito de punição. Nós somos maus, nós não somos perfeitos. Tudo isso é um cinema no qual todos nós acreditamos, e que de fato, quando você o vive, você descobre que a única maneira de resolver a equação da vida é constatar que tudo isso já foi escrito, já que não há tempo nem espaço, e estamos sujeitos à ilusão do tempo e do espaço pelo nascimento de um corpo, pela degeneração de um corpo que todos nós conhecemos que é nosso, e quando você descobre isso, quando você vive isso, você tem uma compreensão direta e imediata do que você é, que não é nada parecido do que acreditamos ser, e você não depende de nenhum deus ou demônio externo. As circunstâncias atuais da Terra, por mais dramáticas que sejam, são apenas um pretexto, um cenário que escrevemos muito antes da criação, e muito antes do aparecimento da primeira consciência. A liberdade está aqui. É quando você está completo, é quando você não tem dúvidas possíveis. Você pode ter dúvidas sobre suas finanças, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre o que vai acontecer com seu corpo, é claro. Mas em relação à verdade da realidade, você nunca poderá ter qualquer dúvida. Você tem o direito de estar triste, você tem o direito de estar zangado. Esta é a aceitação da humanidade. Não é para querer se livrar das emoções, da mente, ela estará aí até o final. Paradoxalmente, eu diria, aceitando que você não pode fazer nada a respeito, lhe dá todo o poder para ser você mesmo, para não querer mudar nada. Porque eu lembro você de que quanto mais você aceita, mais você acolhe, mais livre você é, e quanto mais livre você é, mais o estado de graça e a ação da graça está em ação. Isto é o que Bernard de Montreal chamou de inteligência da realidade. O que eu chamei de inteligência da luz, é a mesma coisa. E você vê isto todos os dias, independentemente do seu estado de espírito, se me permite dizer. Você permanece em sua humanidade mais simples, mas transcende isso sem nenhum esforço e sem nenhuma negação. A liberdade está aí, e em nenhum outro lugar. É o que temos chamado de coração do coração, que é o centro da coroa ascensional do coração. E mesmo que você não o aceite e não o viva hoje, eu lhe digo, não é absolutamente sério, porque no momento de sua morte, deste sonho, deste seu corpo, estas palavras voltarão para você, e você não será mais enganado pelos chamados seres de luz que o recebe do outro lado. Você não será mais enganado pela luz que você vê no final do túnel. Você cruzará todas as formas que encontrar, cruzará até mesmo esta luz branca inefável, o paraíso branco, cruzará todos os véus, e você se encontrará no real, quer você queira ou não hoje. Não se trata de elaborar um livro dos mortos, tibetano ou egípcio, que era a única coisa acessível naquela época, mas você viverá o real, o que quer que diga hoje. No final, não me importa se você acredita em mim ou se vive ou não, porque eu sei de fato que você não pode escapar do real. Nós estamos em tempos que não são apenas históricos, mas eu diria até meta-históricos, ou seja, que eles levam você além de todas as histórias e todos os cenários.
e temos a sorte de estar encarnados em um corpo. Através disso, espiritualizamos o que chamamos de matéria do sonho e descobrimos a verdade. Assim, sim, eu estou ouvindo. Irmã, isso significa que estamos em uma maneira de última encarnação. Totalmente. Irmã, bem, acho que todos os dias eu tenho sorte, embora não esteja no estado de ágape hoje, como você descreve, mas tenho sorte de estar ciente desta evolução, embora cada vez que você fala de não evolução. Mas ao mesmo tempo eu digo a mim mesma, porque os outros, bem, alguns outros não vivem a mesma coisa, não têm a consciência deste sonho. Irmã, ao mesmo tempo, já que estamos no final dos tempos, como as profecias previam, tenho uma pergunta secundária. Quem escreveu este cenário? Você fez. Espere, Elisa tem que traduzir. Nós o escrevemos. Irmã, também perguntei por que os outros, porque todos escreveram um roteiro específico. Por isso, eu digo muitas vezes que é ponto. Bidi diria uma cena de uma peça de teatro, eu diria o roteiro de um filme ou de um videogame. Tudo está marcado. Nada acontece por acaso. As primeiras descidas do que é chamado de o Espírito Santo datam de 1984. Alguns receberam esta luz já em 1984, com marcadores extremamente precisos, a coroa radiante da cabeça, o nada, o canto da alma, e outros parecem estar se afundando cada vez mais no pesadelo de hoje. Este é o cenário deles. Não estamos todos sincronizados, o único momento sincronizado é o tempo zero. Isto é o que Sri Aurobindo chamou de o choque da humanidade. Foi isto que foi descrito pela Anael em 2009 e 2010. Naquela época Anael falou da rendição à luz que já era o oposto da busca espiritual, e que prefigurou de alguma maneira a aceitação e a acolhida de hoje. Nós somos a luz. Nós somos amor. Nós somos anteriores até mesmo a isso. Algumas pessoas precisam dormir profundamente, para afundar, eu diria, em uma espécie de pesadelo sem nome, e em relação aos acontecimentos na Terra de hoje, se sua alma é extraída de seu corpo por meios químicos ou se sua alma é dissolvida por puro êxtase, a finalidade é exatamente a mesma. Mas sempre digo que prefiro viver um sonho agradável do que um pesadelo, pois eu sei que ele não existe. Mas para muitos ainda neste momento, é o cenário que eles escreveram, não para viver a liberdade através da alegria, ágape, mas através do pesadelo. Inaudível, uma irmã acrescenta um comentário, a escolha é deles, a liberdade é deles. É parte da aceitação do que é. Irmã, é uma história de yin yang, deste famoso equilíbrio. Quanto mais a luz estiver aqui, mais haverá um equilíbrio do outro lado. Não. Quanto mais luz houver, mais caos haverá. Irmã, mas é isso aí, é isso. Isso está absolutamente claro. Foi o que disse Nisargadatta e eu concordo plenamente com isso porque eu o vivi. É que, como ele disse, a busca da verdade colocará um fim ao seu mundo. Simplesmente acabará com a criação. Irmã, isso significa que se você quer que o mundo continue vivendo, você não deve fazer pesquisas e ficar dormindo. Não. Não, eu não disse isso. Tenho grande prazer em estudar novamente este sonho. Eu não me refugio na beatitude 24 horas por dia, longe disso. Pelo contrário, estou extremamente presente no sonho, cada vez mais e mais. A melhor maneira de ajudar o mundo é estar lúcido. Irmã, não é por sermos mais lúcidos do que outros que aumentamos este, não. De fato, no estágio final, posso dizer que mesmo o que eu tenho fornecido conhecimento nos últimos 2 meses, em minha pesquisa sobre este mundo, sobre o que está acontecendo, não muda nada. Infine. Irmã, há um lado de absurdo. Mas eu lhes asseguro que a criação é absurda em relação ao absoluto. Eu admito a beleza da vida. Essa é a resolução do tempo zero.
É um absurdo sem nome, mas não podemos recusá-lo. Nós o criamos. Irmã, quanto mais você aceita o absurdo, mais você é um. Certo? Quanto mais absurdo for, mais você se dá conta, mais livre você é. É assim que é. Elisa, uma irmã diz. Então o que estamos fazendo aqui? Aprendendo a aceitar. Sim, exatamente, e viver a experiência, seja com Bidin, com Oma, com Paame, com os alienígenas, com o Estreito de Gibraltar. Basta viver algo agradável. É melhor viver isso do que um pesadelo. O que você está fazendo aqui é apenas descobrir a si mesmo, é só isso. Irmã, isso significa também que se você está na última encarnação, se estivermos no Irmã, nossa última encarnação, se tomarmos o tempo que ela tente, bem ao mesmo tempo esperando por datas que o fim está próximo, isso significa que se estivermos na última encarnação, o pequeno eu não conhecerá outra dimensão. O não, nunca na vida. E o pequeno eu não precisa conhecer o self. O eu, por exemplo, que tem sido elogiado por tantos autores, eu o chamo de orgulho espiritual, e eu tenho estado aí como todo mundo. Eu vivo a luz, eu contato a luz, eu contato os anjos. Mas não é um erro. Foi tudo escrito para me levar a mim e a todos aqueles que ouviram estes oradores. Eu nunca os contei em todos estes anos, mas havia dezenas. Foi simplesmente para nos levar à junção do sonho e do real. Mas o que se reencarna nunca é o espírito. O espírito nunca foi encarnado. É a alma. A alma é cega, como disse Bernard de Montreal, totalmente. É mais uma ilusão. Os ensinamentos espirituais têm insistido nesta alma que teve que evoluir. É uma fraude total. Qualquer ensino, eu diria que hoje, é uma fraude porque não há nada para ensinar hoje. Você só tem que aceitar o que é. Uma irmã fala, inaudível, o outro que é, irmã, e o outro que é você. Não existe o bem, não existe o mal. Eu não disse isso. O bem e o mal existem para a pessoa. Se eu lhe der uma bofetada, vai doer. Risos, mas é sobre o personagem. É verdade que, além do bem e do mal, há o que chamamos de unidade. E além da unidade, há um nada, aquilo que é tão assustador para a pessoa e ainda assim é o real. Nós nunca nascemos. Irmã, porque, então estamos no fim dos tempos. Sim, completamente. É o fim da ilusão do tempo. Irmã, do tempo, e assim ainda vemos todas essas mulheres grávidas, todos esses bebês nascendo. Mas por que eles estão vindo? Mas porque é muito importante estar em um corpo. Todos querem ver o espetáculo. Irmã, há até um bebê que está nascendo, é claro. É uma grande chance de estar em uma forma de testemunhar o sem forma. Em todas as visões, se eu tomar por exemplo, é um privilégio excepcional. Irmã, para eles. Sim, é claro. Irmã, então eles vêm, eles vão permanecer alguns meses e vão embora. Sim. Irmã. E eles terão adquirido algo. Uma criança não faz perguntas até os 7 anos de idade, até os 3 ou 4 anos de idade, ele é absoluto, não tem história. Sabemos disso em neurociência. A sensação de individualidade aparece entre 3 e 4 anos de idade, não antes. Sobre o que você está questionando, ainda é a consciência que está fazendo perguntas. Eu não estou falando nem do personagem, nem do ego, nem de nada. É apenas sua consciência que está questionando. Irmã, ainda estamos confrontados com isto. Ainda sou um ser confrontado com tudo o que está acontecendo. Temos uma sensibilidade, vemos crianças, bem. Você tem que se fazer a pergunta. Sim. É chamado de ponto de vista. Era isso que Bidi estava explicando, de onde se vêm os eventos. Se você olhar para eles a partir da pessoa, do eu, da consciência ou do absoluto. Do ponto de vista do absoluto, não há bebês. Não há forma.
Isso não me impede de ser um ser sensível, como dizem, de sentir emoções, de sentir energias, de sentir qualquer coisa. Mas a diferença é que eu não posso ser afetado por isso. Eu sinto isso, é claro. Mas não sou enganado por isso. Isso não me importa. Irmã, sempre que você questiona e faz essa pergunta, é o personagem, se eu tiver razão, é a consciência. Eu não cheguei ao ponto de dizer que é o personagem. Quando você tem o chakra do coração aberto, você está além do personagem, mas é a consciência. Agora a consciência é um sonho total. Não é real. Até mesmo a supraconsciência que tem sido, que eu passei anos descrevendo. Foi o que Christiane Singer disse em sua visão do absoluto no final de sua vida. A vida não tem um significado proibido. Ela está em todas as direções. Ela está em toda parte. A consciência está em toda parte, mas não é verdade. Irmã, então, para estar, devemos poder estar aqui. Sim, é claro. Irmã, veja o que está acontecendo, aceite sem nenhuma emoção sabendo que, não, há emoções. Porque eu teria me preocupado em encontrar os protocolos para as proteínas e o que usamos ao redor de nosso pescoço? Ainda é uma pesquisa que realizei com meu cérebro, com minha mente, com meu intelecto, mas eu não sou enganado por isso. Porque eu repito, e vou repeti-lo o tempo todo, prefiro viver o sonho sem sofrer, mas sei que é um sonho. Eu não preciso viver um pesadelo. Viver o absoluto, o estado natural, o estado de ágape, não é fugir do mundo, não é lutar, mas é encontrar soluções, justamente para que o sonho não se torne um pesadelo demais. Eu não preciso de um pesadelo. Como nossa irmã costumava dizer, algumas pessoas precisam de um pesadelo infernal para acordar. Você aceita, é assim que é. Mas há aqueles que estão prontos para ouvir, por exemplo, o que eu poderia dar como informação, e vocês participaram na semana passada de certos protocolos de cristais, de magnetita ou do CDS do qual falamos com Elisa, bem eu, desde pouco tempo, é porque ele ajuda as pessoas. Eu não estou em negação de vida, pelo contrário. Mas a grande diferença é que eu não posso ser treinado. Isso não significa que eu seja insensível, mas eu sei que a sensibilidade não é verdadeira. Eu diria até o contrário. A aceitação, a humildade, esta sensibilidade que existe, que é real em mim, me permitiu explorar ainda mais o sonho e compreender até mesmo os dados científicos, porque a minha natureza como ser humano. Quem vive ágape e decide se excluir totalmente do mundo, está em negação da vida. Você tem que enfrentar tudo o que você criou em sua vida hoje. É assim mesmo. Nós somos co-criadores. Ainda hoje nós somos criadores, criadores de sonhos, é claro, e criativos na mesma. Irmã, então o karma coletivo ainda tem, sim, também. E eu prefiro criar beleza do que criar merda, só isso, porque prefiro muito mais do que sofrer. E além disso, no estado natural, você sofre cada vez menos. Isso não significa que você não seja sensível às doenças, aos distúrbios como todos os outros, você permanece humano. Mas você passa por isso com muito mais facilidade. Irmã, isso significa que até o fim você pode ajudar as pessoas que estão sofrendo, que são, o que faz um médico, o que faz um veterinário, o que faz alguém que está segurando alguém. Ele faz a mesma coisa. Sim, de fato. É disso que se trata o ser humano. É encontrar soluções para os desafios que são apresentados, e tudo. Mas a localização da consciência além da pessoa, além do eu, ou seja, o que eu chamei de junção da supraconsciência e a consciência, além do que é anterior à consciência, permite experimentar uma liberdade da mente, permite elucidar as coisas. Elisa, será que nos permitirá? Isto lhe dá uma certa força, uma certa lucidez e obviamente não há esforço. O que eu faço naturalmente.
Se eu tenho passado 15 horas por dia na internet ultimamente procurando informações e retransmitindo, é porque tinha que ser assim, porque eu tinha tempo. Se eu tivesse 30 anos e fosse médico, eu não poderia ter feito isso. No meu script, foi escrito assim. Eu não considero esta uma posição superior a qualquer outra, mas eu a considero totalmente justa. Irmã, a consciência é uma questão, porque você fala que ela não existe, bem que não é real, não está localizada no nível do coração, da consciência? Este não é o lugar onde ela está. Deve ser no nível da mente, ou então em outro nível. Considero que preciso tanto da minha consciência hoje quanto da minha mente para fazer o que eu faço, sim, claro. Irmã, sim, mas você diz que é ilusório. O que é isso? Irmã, ilusório. Eu não entendi. Irmã, consciência é uma ilusão. Sim, é claro que é. Mas eu estou na ilusão agora. Estamos na ilusão, mesmo quando eu estou falando com você. Isso não me impede de eu ser ativo na ilusão, mas eu estou desapegado dela. Isso não me impede de sofrer como ninguém, de uma dor em qualquer lugar, de uma dor de dente, ou do que quer que seja. Irmã, portanto, a consciência, mesmo que seja uma ilusão, não nos impede de fazer o que temos que fazer. Especialmente, não. É aqui e agora que isso acontece, que foi o que Anael me disse durante anos, e Ketnuk, porque passei meu tempo explorando as dimensões, tendo visões, indo para a esquerda e para a direita. Ele sempre me repetiu, desde 2009, aqui e agora. E desde o momento em que você realmente entende o significado destas palavras aqui e agora, você está realmente no momento presente. Mas é claro que a consciência está presente. Sem isso eu não conseguiria falar. Irmã, isso faz parte do aqui e agora, estar presente. Mas sim, você estar presente com consciência, mas eu também posso estar presente com minha mente. E minha mente é muito útil. Felizmente, eu tenho uma. Esta é a frase que escrevi nas minhas costas. Em seu colete, a mente cria o abismo, a separação. O coração o atravessa. Eu uso as duas ferramentas disponíveis para mim. Irmã, você associa a mente com o ego. A mente é tudo o que passa por você, os pensamentos. Você pensa que tem pensamentos, mas para o observador, os pensamentos nunca vêm de você. É óbvio. Quando eu era mais jovem, eu fazia seminários sobre a visão das auras e podemos ver muito bem os pensamentos que vêm para se fixar na periferia da aura. E você diz, eu tenho uma ideia. Mas não, é algo que você já pegou, que já está aí. Eu não me engano com meus pensamentos, mas eles são úteis para eu entender o que está acontecendo aqui no palco. Por outro lado, a mente não me serve de nada para viver o real. Neste momento, há o silêncio, há este estado de beatitude quando não há mais forma, não há mais pensamento quando eu desapareço de mim mesmo. Eu estou apto a fazer isto à vontade. Não é nem mesmo um feito, é um abandono do fazer. Eu me encontro no coração do coração onde não há forma, nem corpo, nem identidade. Irmã, o que é isto para frente e para trás? Não é para frente e para trás, é um estado permanente, ou seja, que eu chego. Para Elisa, deixarei você traduzir primeiro, porque eu consigo, é o meu estado natural, e ter ao mesmo tempo o disco rígido que gira bem, ali, no nível da cabeça e ao mesmo tempo sentir esta vacuidade. Isto é o real. O eu, o self, usa as ferramentas que estão à sua disposição. E eu não preciso absolutamente meditar, não preciso ir para outra dimensão, ou seja, não há mais estado de projeção da consciência, mesmo que eu possa fazer isso. Porque eu faria isso, já que eu estou vivendo isso aqui falando com você. Irmã, o mais importante é estar aqui e agora neste corpo. Se você for sincero, aqui e agora, você descobrirá que os pensamentos vão embora. Você notará uma disponibilidade para este momento presente e a dissolução das perguntas.
Mas é precisamente porque há essa disponibilidade. Elisa, movendo a tela do computador, deixou cair algo e Jean-Luc desapareceu da tela rindo. Você me apagou. Risos. Elisa. Vi que algumas pessoas foram acrescentadas aí, portanto, estes são comentários. Mas ele não rolou, não. Tudo bem. Portanto, se você quiser, é muito difícil descrever em palavras o que Bidin, Nisargadatta, estava dizendo, e era isso que estávamos dizendo. E eu lhes digo, para mim, quem melhor o expressou não foi nem mesmo Eckhart Tolle, foi Christiane Singer, porque ela era escritora e tinha o dom das palavras. Ela encontrou imagens, expressões que eram extraordinárias. Simplesmente não sou um escravo de minha mente. Em um dado momento, estou na posição que Bidin chamou de observador. Eu posso ver muito bem meu personagem, um bom carneiro que corre o tempo todo, ou macaco como eu chamo, e posso ver muito bem o funcionamento da minha mente, e posso ver muito bem o funcionamento da energia, das vibrações, da onda da vida, do chakra do coração, da coroa radiante, das estrelas, das portas, mas eu não sou nenhum deles. Eu vivo claramente. Portanto, eu não preciso meditar. Foi o que disse Nisargadatta no final de sua vida. O primeiro passo é o eu sou, ou eu, mas o eu não é o objetivo. Se você faz disso um fim, é o orgulho espiritual. E novamente, você não pode ser enganado, você não pode ser enganado. Você pode ser enganado por um ser humano nas escolhas que você faz, sim, claro. Em relação à verdade, ao real, não se pode e isso é um grande alívio. Você sabe que todos os sistemas vivos, estou falando de uma célula, um animal, uma planta, assim como um ser humano, passam o seu tempo estabelecendo o que é chamado de homeostase, ou seja, o equilíbrio do ambiente interno. E esta homeostase nunca é tão eficiente, nunca é tão perfeita, e na verdade toda a homeostase visa isso, quando se consome o mínimo de energia possível. Tanto que, na época em que nós estávamos fazendo pesquisas sobre energia, nós tínhamos descoberto, graças ao efeito Kirlian, que o melhor estado de equilíbrio para um corpo é quando ele está morto, porque não há mais nenhuma interação com o meio ambiente. A radiação que medimos no Kirlian, quando fomos medir os mortos nos necrotérios, nós ficamos tão surpresos, porque a radiação de uma pessoa morta, mesmo que tenha morrido de forma violenta, está em perfeito equilíbrio. A vida é um desequilíbrio permanente que procura alcançar o equilíbrio, gastando o mínimo de energia possível. Isto é verdade para todos os reinos. A forma mais simples de vida é o cristal, porque ele tem sido o mesmo por centenas de milhões de anos. A vida é um diálogo permanente entre a ordem e a desordem. Mas o real não é vida. O real é o que transcende a vida. É o momento em que não há necessidade de força, resistência ou oposição a nada. O que eu lhes digo aqui é tanto por experiência, mas é também o que tem sido demonstrado em neurociência como também em biofísica. Portanto, quando você tem a chance de ter estudado isto, de tê-lo entendido intelectualmente, de tê-lo experimentado na sua carne e na sua consciência, é totalmente coerente. Não há nenhuma aberração, mesmo no sonho da criação. Como era necessário encontrar uma forma de que o instante inicial, o ponto zero da criação, coincidisse com o instante final. O alfa encontra o ômega, ou Ouroboros, a cobra que morde sua cauda, é a mesma coisa. Tinha que ser necessariamente escrito em um momento que colocasse um fim no tempo e no espaço, em todas as formas individuais e em todas as dimensões ao mesmo tempo. Mas esta revelação e esta experiência só poderiam ocorrer no momento da resolução. Assim, foi preparada em diferentes níveis pelos anciões, pelas estrelas, pelos anjos, pelo espírito do sol, pelo coro dos anjos. Se hoje, para todos aqueles que não conhecem as canalizações, 150.000 ou 200.000 páginas que recebi, leiam diretamente em Novadem, vocês entenderão. Não se envergonhe mais, mesmo com os arcanjos, mesmo com o Bidin.
Um raio, por exemplo, nos acompanhou na história, o mais próximo possível da história, mas quem melhor falou, se posso dizer, de liberdade, é Inovaden. Ela está muito mais próxima da verdade em si do que as mães geneticistas ou Paami. Os cetáceos, as baleias, as canalizações que recebi de Paami desempenham seu papel no fim do mito da criação. Enquanto Inovaden nos falava de liberdade, com certeza, pelo menos aos meus olhos, as palavras mais precisas. Hoje, eu diria, por exemplo, se você está ansioso por conhecimento, leia o livro de Ibn Alexander. Se você está pronto, se você é mais uma alma poética, leia os escritos de Christiane Singer. E se você está apaixonado pela realidade e pela liberdade, leia Inovaden, porque você ressoará. É a ressonância. Além disso, é o que chamamos há 3 anos, as ressonâncias espaciais interdimensionais Agape, as ressonâncias em rede, que não estavam relacionadas a uma emissão de energia, vibração, pensamentos, mas uma espécie de sintonia, de sincronização, que fez você encontrar a memória de quem você é. Isto foi o que você me descreveu quando pediu uma ressonância de ágape, quando você começou a ouvir o som da alma, o som do espírito. Essa é a frase que vai fazer você dizer: eu me lembro. Não me lembro da história, mas me lembro de quem sou antes de qualquer história e antes de qualquer consciência. Portanto, isso vai acontecer, pode acontecer imediatamente, pode acontecer em poucos dias, em poucas semanas. Mas é indelével. Irmã, é isso que coloca o circuito novamente em funcionamento. É a reconexão primeiro com a alma, depois com o espírito, ou nada, o som do ouvido, é o que os orientais chamam de Siddhi, os poderes da alma. Na verdade, ele reconstrói o que eles chamam de Antakarana, ou seja, o cordão celeste, os chifres da deusa Hathor com o disco solar no meio. E esta informação de luz é informação de tempo zero, como eu a chamo, desce gradualmente até o coração e termina o sonho da criação. É o mesmo cenário, o mesmo cinema para todos. Irmã, isto permite que você vá a Agape em algum momento deste processo. Sim, é claro. Essa é a finalidade. Irmã, há algo que eu gostaria de lhe dizer, é que estamos conectados com tudo, certo? Os seres humanos, as flores, e o que eu descobri é que com o sol, quando eu quero me conectar com ele, eu estou na frente dele, e é meio-dia, eu olho para ele. Bem, eu não posso olhar para ele, eu fecho meus olhos e digo: você e eu, nós somos um, exatamente. Irmã. E vai para o meu coração. Este é o principal ensinamento de Rav Mishael Ivanov durante sua vida, assim como depois. Ele havia dito durante anos para se conectar ao sol e olhar para o sol, com os olhos, rápidos, se possível no início, e viver esta fusão com o sol. Isto foi ensinado pelo Espírito do Sol, estas canalizações que eu tive do Espírito do Sol. Irmã. E enquanto ele entra, eu estou com dores, meus olhos estão fechados, então está quente, é suave, é amor. Não sei como explicar isso. Tenho dor, tenho o sol em toda parte porque tenho meus braços assim com os olhos fechados, vejo que sou todo sol em toda parte. E depois de um tempo que estou ali, sinto aplausos, uma pequena ressaca e ele desaparece. E depois agradeço a mim mesmo e digo a mim mesmo, mas é fabuloso. Eu não sabia, eu faço isso assim, naturalmente. Irmã. Sim, naturalmente, eu estou ao sol e isso faz parte dos ensinamentos que obtivemos com a Outras Dimensions. Irmã. E nesses casos, você é recarregada. Você está totalmente recarregado. Você está no estado que foi chamado de Kristi, ou seja, filho do sol ou criança do sol, o estado crístico, mas há algo mais após o estado crístico. Irmã, eu não sabia, eu faço isso naturalmente, o resto também virá naturalmente. Desde o momento em que, através da ressonância de Agape,
você se coloca em ressonância consigo mesmo, com você, e que o som da alma aparece, depois, de um dia, de uma semana, em um mês. Não sou eu que decido, nem você, aliás, ativará o que se chama, o que eu tinha explicado bem, ou seja, o duplo tori do coração. Não é mais o chakra, não é mais a coroa radiante do coração, é a manifestação da unidade em si, onde se tem um campo eletromagnético que é constituído de um duplo tori, ou seja, um movimento de energia que vai aqui, apontando para o centro do chakra do coração, com um movimento do braço em direção à esquerda para trás, vai se unir na parte de trás, que é o quinto dorsal, Kiristi, o ponto do portão Kiristi. E do outro lado, ele parte de Kiristi, apontando para o ponto Kiristi na parte de trás, com o movimento do braço para frente até o chakra do coração, e retorna para o coração, para o ponto central do coração. O que chamamos de tori, é o duplo tori do coração que o instala no real. Ele virá, e não se pode buscar por ele. É algo que acontecerá a partir do momento em que você aceitar o que é, e a partir do momento em que você não tentar parar a vivência que está se desdobrando, mas deixar que ele se desdobre completamente. O que isso significa? No que você cita, você se conecta ao sol, você sente o sol, você sente este amor, você não tenta mais observá-lo, você não tenta segurá-lo, você o deixa fluir livremente, sem você, o que Bigdi chama de observador, aquele que observa o que está acontecendo, mas sem querer segurá-lo. E ali, neste momento, você passará do fogo do Sagrado Coração, como foi chamado, a coroa radiante do coração, para o duplo tori do coração. E aí, você está no tempo zero, e aí você vive o real. Irmã, sem fazer nada. Não. Irmã, como eu faço quando chamo, quando ele vem, quando ele vai? Sim. Mas em algum momento você vai descobrir que não precisa chamá-lo, porque o sol está em você. Não está no céu, em algum lugar. Isso é o que acaba com a distância. Irmã, se você quiser, é estranho porque o sol está aí, eu digo venha, e quando ele chega, eu o sinto entrando. Não há movimento. Neste momento, é a distância entre o real e você, mesmo o que você está vivendo, é que cria esta ilusão de distância. Irmã, está bem. Não há mais sol do que a Terra. Irmã, a ideia da Terra plana ou da Terra redonda, não, isso é apenas a sua disponibilidade. Neste momento há o fenômeno da vontade, mesmo a vontade espiritual, que intervém dizendo: estou me conectando ao sol. Irmã, não, desculpe, talvez eu não tenha me expressado bem. A noção de terra plana ou redonda, no final, não importa. Como eu disse, Rabka, riem Abranler com o Aiku e o Arrive, nada para fazer o que acontecer, não importa se a Terra é redonda, plana, quadrada, hemisférica. É uma ilusão de qualquer maneira. Portanto, é uma ação de retaguarda dizer que a Terra é plana, ou a Terra é quadrada, ou a Terra é cúbica. Quem se importa? E focar sua atenção em algo é que faz com que você perca tempo. Francamente, quem se importa se a Terra é redonda ou quadrada, o que ela trará? Irmã, sim, estou recebendo confirmação disso. Irmã, mas as pessoas que pensam assim não cuidam de si mesmas, vão sempre para fora. O quê? Irmã, ela diz que, sim. Todo o propósito do que está acontecendo no palco de teatro hoje, e mesmo através das condições que não devem ser faladas, é atrair sua consciência para fora. Como disse Júlio César, criar pão, vinho e jogos. Então agora são jogos de vídeo, e a TV, ainda melhor. É isso que todo o ensino de Sri Aurobindo dizia em 2010 sobre o que as imagens e telas representam. É magia, é pura magia que é feita para distraí-lo e para impedir que você se vire para dentro. Esta é a frase mais antiga. Procure o reino dos céus que está dentro de você e todo o resto virá a seguir. Isto é o mais importante. Mas na verdade, tudo é feito para nos distrair.
Portanto, gosto de me distrair, porque sei a verdade, eu a vivo, por isso estou interessado na cena do teatro. Mas se eu não estivesse interessado na cena teatral porque eu não tivesse tempo, isso não faria nenhuma diferença. Mas não é meu dever, mas minha natureza, eu diria, mesmo meu personagem, e servir porque foi escrito dessa maneira, porque sou um Ares, porque isto, porque aquilo, porque é o que eu escrevi. Então eu faço o papel, é só isso. Elisa, tudo isso pode acontecer de uma forma natural. Sim, é claro, porque eu disse no preâmbulo que você pode procurar as vibrações, as energias, mas não pode procurar o estado natural. É algo que desce sobre você, seja quando você está desesperado, quando você está no fundo do poço, e é bem isso. Em neurociência e psiquiatria, chama-se resiliência, que diz que quando um ser humano cai no fundo do poço, quando ele não pode fazer mais nada, é quando a solução aparece. Portanto, tudo depende se você deixa ir ou não. E quando não se pode fazer nada, quando se é privado de liberdade externa, quando se entra numa ditadura total, se encontra o real. O que Gita Melas fez, diálogo com o anjo, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, e foi lá que ela recebeu o ensinamento do anjo, e que certamente é o arcanjo Uriel. Porque o arcanjo Uriel é aquele que entrega os ensinamentos mais refinados e poéticos no sentido nobre da palavra. Você pode encontrar o toque de Uriel, se me é permitido dizer, a assinatura de Uriel. Você o tem em diálogo com o anjo, como acabo de dizer. Você o tem no Evangelho da Pomba de Ória e o tem nas canalizações de Uriel que recebi. Se pode dizer que é a mesma caneta. Irmã Gita Melas, ela disse, quando estava em uma conferência em Paris, disse: foi quando ficamos presos sob um prédio e os alemães estavam chegando e a bomba ia explodir, e estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer, que o anjo apareceu. Exatamente. Irmã. E ele disse: faça isto, isto e isto, e suas vidas foram salvas. Mas é uma lei da função cerebral. Em neurociência, sabemos disso. Irmã. Todos. A todos. Não esqueça que hoje, em neurociência comportamental, o que chamamos de neuroetologia, conhecemos todas essas leis, conhecemos os circuitos do. A sede do que chamamos autoidentificação, como pessoa, é criada do zero pelo hipotálamo central e pelo tálamo central. E também sabemos que existe no neocórtex, o que chamamos de zona de conexão com o divino, que é ativado em todos os místicos reais, e que está ligado ao que nós chamamos de estrelas e Ketnuk, que estão ali acima das orelhas, e que correspondem no cérebro ao que chamamos de área de Wernicke e área de Broca. É todo o córtex sensitivo motor, que é, em movimento, sentimento, e todas as áreas linguísticas. E nós sabemos que é sobre estes pontos que ocorre o despertar místico. Não tem nada a ver com o terceiro olho, ou seja, a hipófise e a epífise, é uma besteira. A epífise é a sede da ilusão luciferiana, é a sede das visões. A verdade é sem visão. E o acesso ao real, do qual venho falando desde esta manhã, é traduzido por uma enorme ativação destas zonas, mostrando o Ketnuk, que podem ser vistas em um eletroencefalograma e em uma ressonância magnética, e há 2 circuitos. Bem, não vou entrar em detalhes, não temos tempo. Mas existem 2 circuitos essenciais que estão ligados ao tálamo e ao córtex pré-frontal, que são centros de decisão, que chamamos de atração e repulsão das estrelas, o bem e o mal. Tudo isso para dizer que qualquer ser humano normal, não desperto para si mesmo, sempre, tem o circuito da punição que é preponderante e que o circuito da recompensa é refreado. E que no momento em que se vive o acesso ao real, ou seja, a não dualidade, a ausência de visão e não as visões, somente naquele momento o circuito da recompensa se torna preponderante. E nesse ponto, o processo químico que ocorre é que você está, não na vontade de bem, mas na emanação de um bem espontâneo.
É neste momento que você não pode mais julgar, não porque você acredita que não deve julgar seu semelhante, mas porque é assim que as coisas são, naturalmente. Porque você sabe que tudo é você, mesmo aquele que o irrita você na sua cara é você. A ativação do que é chamado de terceiro olho, a glândula pineal, é o que é chamado de iniciação luciferiana. É a falsa luz. É a falsa luz dos maçons, dos Illuminatis, de todos os movimentos espirituais sem nenhuma exceção. A liberdade não é encontrada em nenhum movimento. É parte da autonomia. E ser autônomo não é depender de nenhum sistema de crenças, nem de qualquer adesão a nenhum grupo, seja ele qual for. Sem isso você está sujeito ao que é chamado de egregore, se é religioso, se está ligado à magia cerimonial, se está ligado à maçonaria, é a mesma coisa, leva você à ilusão. E certamente não na liberdade que é conferida pelo circuito da recompensa. Esta é toda a armadilha do que é chamado de espiritualidade, é claro. Irmã, então não podemos desprogramar isso? Não. Assim, houve protocolos criados na época para ativar o circuito de recompensa no eixo que riste e atração, ou bom, que está aí, o circuito da parte de trás da base do crânio, ponto que riste, à esquerda, até o ponto de atração no lado esquerdo da testa. Havia muitas técnicas que foram inventadas. Mas hoje, é inútil ir à procura destas técnicas, pois é algo que ocorre de maneira natural e espontânea. Este tem sido o caso desde maio de 2018, quando a anomalia primária, o que chamamos de anomalia primária, que foi inscrita no primeiro movimento de criação, nos permitiu compreender e viver que não havia sombra e não havia luz. O real não conhece nem a sombra e nem a luz, nem o bem nem o mal, e não diz respeito a este mundo, diz respeito ao real. E de fato, tive que terminar para fazer uma pausa ali, porque estamos conversando há 2 horas sobre isso, ou seja, a não dualidade, o que se chama Vedanta Advaita, é hoje, diria eu, o último movimento ou o ensino que permite que você se aproxime do real. Quando vocês estão livres de vocês mesmos, quando todos os véus são removidos, mesmo que vivam o mal, porque acontece, se há sofrimento, há mal, vocês não são mais enganados por ele. Isto é o que chamamos de estado de graça, ou estado de resiliência absoluta, que traduzir em termos mais humanos, como aceitação e acolhimento, é o que o liberta. Isto não significa se afastar dos problemas, mas passar por eles. Aceitar o que é, não é fugir dos problemas, sejam eles quais forem. Antes de tudo, é acolhê-los sem tentar compreendê-los, caso contrário, você entrará na dualidade. Mas é este princípio de aceitação em si que cria a travessia e a liberdade. E isto é algo que vocês têm que verificar por si mesmos. Como eu já disse, eu não estou pedindo que acreditem em mim. Mas é apenas um convite para tentar isto. E todos são capazes de compreender, mesmo as pessoas que não têm nenhum conhecimento energético, espiritual ou outro. Se você puder sinceramente praticar a aceitação e acolhimento, você estará livre instantaneamente. Aceitação e acolhimento não é uma renúncia, mais uma vez é uma travessia. E é depois desta travessia que você obviamente terá que agir, mas não estará mais em reação. Nesse ponto, você se move em termos psicológicos para o que é chamado de ação proativa ou ação intuitiva que não depende da mente ou da história. Em outras palavras, você cura, sem querer curar. Esta é a graça e esta é a verdade acima de tudo. Isto é o real. Veja o Nisargadatta, ele morreu de câncer de garganta porque fumava cigarros continuamente. Ele morreu com um sorriso em seu rosto. Ele não negou o seu câncer, ele estava ali, ele estava lá. Um pouco como Christiane Singer, que foi mencionada anteriormente, que passou pela mesma coisa. Quando você aceita sua própria morte, quando ela realmente e concretamente acontece, você está totalmente livre.
Nós convivemos recentemente como uma amiga que você também conhecia, falando com Elisa, que estava organizando cursos em Tarifa, Isabelle, que tinha câncer de mama terminal e nos últimos 6 meses ela viveu em um estado de amor indescritível. Todos aqueles que entraram em seu quarto sentiram este amor indescritível que estava ali. Ela tinha tido todas as costelas quebradas por metástases, quero dizer todas as costelas. Ela não tinha dores. Por ter sido informada, ela havia experimentado todas as transformações em relação ao estado natural. E para ela, foi um presente excepcional. Ela experimentou a mesma coisa que Christiane Singer. Ela sabia que o resultado era fatal para este corpo. Ela estava em uma alegria que nenhuma palavra pode expressar. É quando você deixa tudo para trás que experimenta a liberdade, não antes. Isso não significa que você tenha que cometer suicídio. Eu não disse isso, nem que você não deveria cuidar de si mesmo, muito pelo contrário. Mas é exatamente neste mesmo princípio de aceitação, do qual falamos há 3 anos sem parar. O que estou lhes dizendo é obviamente baseado em minha experiência, mas também em meu conhecimento de como o cérebro funciona. Quando você não se agarra a nada, é quando tudo é dado a você. E no caso desta irmã, Isabelle, foi assim durante os últimos 6, 9 meses de sua vida. Com a longa AIDS, não AIDS, ao longo do Covid e tudo mais, com a pele como de um elefante, bem, era horrível, todas as costelas quebradas, ela estava em uma alegria que você nem pode imaginar. Irmã, quanto mais você vive o momento presente, mais você está desapegada, certo? Irmã, quanto menos você fica doente. Não, eu nunca disse isso. Irmã, não, eu estou perguntando. Não, não, absolutamente não. Foi o que eu pensei também. Essa é a ilusão luciferiana, você busca saúde através da meditação. Já fiz 150.000 sessões de cristal em minha vida como médico. Hoje, eu aceito o que é. Isto não significa que eu não vou lutar ou curar algo, mas acima de tudo aceito. Mas se você tem na cabeça a ideia de que quanto mais você aceitar, mais estará livre da doença, eu lhe asseguro que você vai ficar doente toda vez. Irmã, será o oposto. É exatamente o oposto. Se você diz a si mesmo em sua cabeça, bem, eu aceito o que é, eu vivo o momento presente e não estarei doente, você estará doente. É quando você está livre da noção de doença ou bem-estar, que o bem-estar é oferecido a você. Não é de modo algum a mesma coisa. Eu também tive essa ilusão durante décadas de querer curar e procurar estar bem e tive uma doença hereditária, estava sempre doente. E quando vivi o absoluto, quando vivi a ascensão da onda da vida e não tentei mais combater esta doença hereditária, ela desapareceu. Enquanto que o gene que conta para esta doença, eu fiz testes genéticos, ainda está aqui. Eu nunca mais fui afetado por isso. Enquanto em sua cabeça houver a ideia de que você está subindo em vibração, que você está subindo em saúde, que você de fato vai ser saudável, é uma resistência. Assim, a resistência cria doenças. No nível neurocientífico, é imparável. É a aceitação, mas sem a ideia preconcebida de que ela vai curar você, que cura você. Se você tem a ideia preconcebida de que vai se elevar em vibração e consciência e que não vai mais ficar doente, eu lhe asseguro que você vai ficar doente. Posso assegurar-lhe disso. Portanto, é uma espécie de eu acredito na saúde não traduzido, nenhuma importância, que lhe dá saúde. Veja, não é paradoxal, é assim que acontece. Portanto, assim que tiver a mínima ideia na cabeça de dizer, bem, eu medito, vou subir em vibração, o que é real, eu vou ser curado, é falso. É acima de tudo Elisa interrompe Jean-Luc porque o tempo previsto acabou. Então vamos parar, faremos uma pausa e recomeçaremos depois do show ao vivo. Elisa e Jean-Luc finalizam o vídeo ao vivo.
Estaremos de volta em meia hora, 3/4 de hora. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.